Vamos, neste momento, ouvir a nossa irmã Tami ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco da sua água." Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está te pedindo água, você certamente me pediria, e eu te daria a água da vida." E disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Amém? Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vamos perceber que nós temos 4 evangelhos que vai nos falar acerca de Jesus. Porém, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João, ele é um evangelho muito rico e completo, porque João escreve sobre Jesus de uma maneira muito apaixonante. João, ele se atenta a detalhes que muitas das vezes não vamos encontrar nos outros evangelhos. João se apega a diálogos que Jesus teve com algumas pessoas e que transformaram vidas através de uma simples passagem de Jesus pela vida dessas pessoas. Antes de começar o seu evangelho, lá no capítulo 1, João, ele vai nos apresentar Jesus. Ele vai nos apresentar Jesus com o intuito de que nós possamos nos apegar nesse livro e entender e buscar compreender quem é esse Jesus. João começa o seu livro nos apresentando um Jesus que é desde o princípio. Desde quando Deus começou a criar o mundo, Jesus estava com ele na criação. E a prova disso é que lá no livro de Gênesis está escrito que Deus, depois de criar todo o mundo, e quando ele vai criar o ser humano, ele fala: "Façamos o homem à nossa imagem e conforme a vossa semelhança." Ou seja, Jesus estava presente na criação. E era ele, aquele que Deus promete lá no Éden, quando o homem cai, quando a humanidade peca, e Jesus fala: "Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente." É esse Jesus que João vai nos revelar nessa noite. É sobre esse Jesus que João vai nos falar na noite de hoje. Sobre um Jesus que foi prometido a nós lá no livro de Gênesis, quando nós tínhamos caído e estávamos longe da presença de Deus, quando eu e você não tínhamos mais direito à salvação. Jesus foi prometido a nós e ele nos encontrou. É sobre esse Jesus que nós vamos falar nessa noite. João vai nos dizer que através de Jesus nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Foi através
através de Jesus que nós tivemos o privilégio de sermos reconhecidos na família de Deus. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui nessa noite não veio de uma família estruturada, ou até mesmo pode acontecer de não ter tido uma família, ou não teve um pai, ou não teve uma mãe, ou foi abandonado em algum momento da sua vida. Mas quando Jesus veio, Ele te deu uma família, Ele te acrescentou nos filhos de Deus. Ele te deu uma família, Ele te deu uma família para você pertencer. É por isso que nós não desistimos de ninguém, é por isso que nós não desistimos de falar a respeito desse Jesus, porque Ele veio para trazer salvação para cada um de nós. E João, ele vai continuar escrevendo o seu evangelho, ele vai nos dizer que lá no capítulo 2, em algum momento da história estava acontecendo uma festa de casamento. Nós sabemos que a família é o plano original de Deus. Por isso que o inimigo, ele luta tanto para destruir a sua família, porque a sua família é um projeto do Senhor. E ele só não conseguiu destruir a sua família até hoje, porque ela está firmada em Deus. Porque todas as vezes que você dobra os seus joelhos para orar ao Senhor e pedir para que Ele guarde a sua família, por mais que naquele momento você não vê uma resposta imediata do Senhor, mas Ele está cuidando da sua família. Por mais que o inimigo, ele tente te colocar coisas para destruir a sua família e para te fazer pensar que Jesus não é na sua vida, é mentira do inferno, porque a sua família está guardada pelo Senhor. Só não aconteceu algo muito pior na sua vida, porque é Deus quem tem guardado a sua vida. E nessa festa de casamento, o noivo, o dono dessa festa, ele vai ter a melhor ideia da vida dele, porque ele convida Jesus para a festa do casamento. Provavelmente naquela festa tinham muitas pessoas importantes, tinham muitas pessoas da alta sociedade, mas dentro daquela festa também tinha o principal convidado. Em João no capítulo 2 nós entendemos que Jesus basta e que Ele é o suficiente, porque aonde Jesus está nós não temos falta de nada, porque naquela festa vai acontecer durante a festa que o vinho ele vai acabar. E quando o vinho acaba e Maria se aproxima de Jesus para lhe informar, Jesus vai dizer para ela: o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Porque muitas das vezes na nossa vida, nós sabemos que Jesus ele está conosco. Os momentos difíceis eles vão vir, as tempestades vão vir, e aí a gente começa a se desesperar. E como foi dito aqui nessa noite, tem um tempo certo para tudo, e Jesus só trabalha no tempo dele, porque o tempo dele é o tempo perfeito. E é maravilhoso porque Jesus ele não só transformou água em vinho nesse casamento, não, ele deu o melhor vinho para esse casamento. Porque quando nós convidamos Jesus para a nossa vida, Ele não vai te dar o que você já tem, Ele vai te dar o melhor que Ele pode oferecer. E é por isso que é maravilhoso nós contemplarmos essa festa de casamento e sabermos que a grandeza da nossa vida, a riqueza da nossa vida está em convidarmos Jesus para tudo na nossa vida. Moisés, quando estava com o povo no deserto, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me permita sair desse lugar, porque pode faltar tudo na nossa vida, mas se nós tivermos a presença do Senhor, nós não teremos falta de nada, porque Ele é o suficiente, Ele nos basta e Ele supre todas as nossas necessidades. Quando Jesus está na nossa vida, é nítido, porque até nos momentos de muita aflição, nós conseguimos levantar a cabeça, nós conseguimos sorrir novamente, porque nós sabemos que quem conduz, que quem controla a nossa vida é a esperança viva, é Jesus, o Filho de Deus, que foi prometido a cada um de nós. E no capítulo 3 de João, nós vamos ver um dos diálogos mais famosos das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver Jesus e Nicodemos. E nessa conversa nós vamos ver Jesus revelar a Nicodemos
aquele versículo que é tão famoso por cada um de nós. Todos nós conhecemos e por muitas das vezes nós falamos e falamos, mas muitas das vezes nós não paramos para entender a grandeza desse versículo. Porque está escrito que Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa que Ele deu o seu Filho para que nós tivéssemos o direito de vida eterna. E o profeta Isaías vai nos dizer o que de fato aconteceu. Em Isaías 53 está escrito assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós vamos ver que Jesus, Ele veio ao mundo para nos salvar. Porém, Jesus, Ele entregou a sua vida de uma forma muito dolorosa naquela cruz, porque era o único jeito da humanidade ser realmente, novamente, conectada a Deus. E Jesus, Ele entrega a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui. João 3,16 é a maior declaração de amor que existe na face dessa terra, porque o melhor de Deus já foi derramado sobre a nossa vida, que é Jesus, que morreu para que nós tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus e que nós pudéssemos adentrar a eternidade um dia. Porque no versículo 17 vai continuar dizendo: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Se não em Deus, em que lugar nós vamos ser tão amados assim? Eu sei que muitos de nós podem ter crescido sem ouvir o "eu te amo" dos seus pais, mas lá na cruz, Jesus, em silêncio, Ele gritou o maior "eu te amo" de toda a história. Jesus, Ele te ama, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele tem um zelo e um cuidado com a sua vida que você nem imagina, e as aflições que você enfrenta nessa vida, Paulo vai nos dizer isso, elas não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada que nós passamos nessa vida se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Jesus foi moído por nós, Ele foi entregue por nós, Ele se entregou por amor, porque Ele sabia que nós estaríamos aqui no dia de hoje. A sua vida é valiosa para o Senhor, a sua família é valiosa para o Senhor. Não desista, não desista de orar pelos seus, não desista de buscar pelos seus, de declarar bênçãos sobre a sua família, porque por mais que agora você não esteja vendo, por mais que agora você não esteja contemplando, vai chegar o momento. Nós plantamos a semente e o Senhor dá o crescimento. Jesus te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Jesus te trouxe aqui nessa noite por um motivo. Não foi à toa que você saiu da sua casa. Porque quando nós chegamos na passagem que nós lemos na noite de hoje, nós vamos ver no capítulo 4 que vai estar escrito que era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus sabia que os judeus não se davam com os samaritanos. Então ele podia ter feito o trajeto mais longo que normalmente os judeus faziam, para que não tivessem que passar por Samaria. Mas naquele momento Jesus, ele sabia que existia uma necessidade de passar por aquele lugar, porque ele sabia que ali, naquele poço, ao meio-dia, ele tinha um encontro marcado com uma pessoa. E nessa noite, o que Deus ele fala ao
meu coração é que Ele te trouxe aqui, porque assim como foi necessário Ele passar por Samaria, Ele viu a necessidade de passar por esse lugar. Então quando você chegou aqui, Jesus já estava te esperando. É maravilhoso, porque aquela mulher sai de casa como mais um dia comum. Ela vai buscar água no poço, mas o que ela não esperava é que naquele dia Jesus estaria à beira do poço esperando por ela. O que ela não sabia é que aquele dia a salvação entraria na casa dela. O que ela não sabia é que Jesus caminhou ao encontro dela. E é isso que Ele está fazendo conosco nessa noite. Antes de você chegar aqui, Jesus já estava aqui te esperando. Ele está acessível a cada um de nós nessa noite. Ele está acessível para que nós possamos clamar a Ele e para que Ele venha entrar no nosso coração e venha nos apresentar a água da vida. Porque no decorrer desse diálogo, essa mulher vai confirmar para Jesus que ela já tinha tido 5 maridos. O que ela estava agora não era dela. Ou seja, nós estamos diante de uma mulher que tentou suprir a sua falta de todas as formas. Ela andava de um relacionamento a outro, tentando preencher o vazio que existia dentro da sua alma. Ela foi para aquele poço buscar água totalmente vazia, porque já havia anos e anos que ela via se frustrando com vários tipos de relacionamento, e esse relacionamento que ela estava agora nem dela não era. Mas naquele dia, Jesus resolveu encontrar com aquela mulher. Naquele dia, naquele poço, ela encontrou um homem que não queria o que ela oferecia para as outras pessoas. Não, Jesus queria apenas dar a ela a água da vida. E é grandioso demais. Nós vemos que essa mulher, ela foi tão cheia de Jesus, ela foi tão cheia dessa água da vida, que ela transbordou na vida de outras pessoas. Não importa qual é o seu passado, não importa qual foi o seu pecado, não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui nessa noite. Porque Jesus te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua história, como Ele mudou a história da mulher samaritana. Essa mulher não tem nome, porque essa mulher é eu e você. Essa mulher não tem nome aqui, porque o que João quer nos mostrar é que assim como Ele perdoou um pecado onde as pessoas desprezavam essa mulher, certamente ela estava indo buscar água nesse horário para não ter que lidar com o olhar da sociedade, a julgando e a apontando. Mas no horário onde ela não queria encontrar ninguém, de longe ela avista já um homem à beira do poço, a esperando. E mal ela sabia que essa seria a conversa mais importante da vida dela, que naquele momento a vida dela seria mudada. O que te impede de nessa noite ter um encontro com Jesus? Qual é o pecado que ainda te aprisiona, que te impede de nessa noite se encontrar com Jesus à beira desse poço? Assim como Jesus encontrou essa mulher nessa noite, foi necessário Ele passar neste lugar para nos encontrar. Jesus te trouxe aqui para reescrever a sua história. De fato, não somos dignos e nem merecedores de tamanho amor, de tamanha graça derramada sobre a nossa vida. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para reafirmar tudo que Ele te disse um dia. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que não importa aonde você tenha caminhado, hoje Ele te leva por um caminho diferente. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que Ele é o caminho. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que Ele é a verdade que te liberta e a vida que te transforma. Não é pelo nosso esforço, porque se fosse pelo nosso esforço, aquela mulher certamente, provavelmente não estaria ali naquele lugar. Mas é pela presença de Jesus que nos move. É pela presença dele que entra nas nossas vidas e nos transforma. Não importa o que as pessoas falem ou pensem ao seu respeito. O que importa é que nessa noite Deus te trouxe aqui para reescrever a sua história. Se até hoje você buscou ser preenchido pelas coisas que esse mundo tenta te oferecer,
saiba que é ilusão, porque o que Deus tem para a sua vida, a água que Ele te der, é aquilo que a sua alma sempre esperou, é aquilo que a sua alma necessita, e é por isso que Jesus te trouxe aqui nessa noite, para te mostrar que esse vazio aí dentro é do tamanho exato do Senhor. E é incrível, porque nós vamos ver que os discípulos de Jesus foram comprar comida e eles voltam simplesmente com comida. Eles adentram a cidade e eles voltam com comida. Mas a mulher samaritana não. Ela teve um encontro tão genuíno com Jesus que quando ela sai da presença dele, ela vai à cidade, ela arrasta uma multidão aos pés de Jesus. Ela foi tão cheia de Jesus que ela precisava transbordar. E ao transbordar essa água da vida, uma multidão inteira seguiu essa mulher, porque eles queriam entender quem era esse Jesus. Porque uma mulher que provavelmente vivia de cabeça baixa, evitando sair pela cidade no momento em que as pessoas estivessem fazendo ali, né, as atividades normais, essa mulher nesse momento ela está gritando para aquelas pessoas: eu encontrei um homem no poço, e esse homem foi diferente de todos os homens que eu encontrei na minha vida. Ele disse as verdades ao meu respeito, mas ele me ofereceu a água da vida, ele me ofereceu perdão, ele transformou a minha história. E esse Jesus está aqui nessa noite. Esse Jesus te oferece a mesma água da vida, para que você seja cheio e transborde na vida de outras pessoas. Jesus te trouxe aqui nessa noite para que essa água da vida venha encher o seu coração e você venha transbordar dentro da sua família. Jesus te trouxe aqui hoje para quebrar maldições hereditárias na sua família. Se tudo deu errado até a sua geração, vai ficar da sua geração para trás, porque da sua geração para frente Jesus escreve uma nova história. Se tudo deu errado na sua vida até aqui, ficou para trás, porque nessa noite Jesus te escreve uma nova história. Desde o início desse culto, Jesus está te falando, Ele está gritando que Ele te ama e que os planos dele sobre a sua vida são planos de paz, são planos de te dar um futuro, de te dar esperança. Jesus tem gritado ao seu coração nessa noite que Ele te trouxe aqui por um propósito, por um motivo. Não vai embora desse lugar sem tocar Jesus. Não aceite viver mais no raso. Comece a mergulhar no sobrenatural do Senhor. Não aceite mais viver no superficial. É raso demais. Nós precisamos começar a mergulhar em Jesus. Nós precisamos começar a ser submersos por Ele, para que nós possamos transbordar, para que nós possamos ser preenchidos, e nunca mais esse mundo vai ter poder de nos encher os olhos. Durante essa semana, o inimigo fez tudo para destruir a minha família, mas eu creio no Deus a qual um dia eu aceitei, e eu sei que Ele é fiel, e que por mais que o inimigo se levante sobre as nossas vidas, fiel é Deus, maior é Ele, toda honra, toda glória é dele. Que nós possamos ser como João Batista, que nós venhamos nos diminuir, para que Ele cresça em nós. Hoje Jesus quer te encontrar. Receba a persistência de Jacó, não deixe ele ir embora sem te tocar, porque se ele te trouxe aqui nessa noite, é porque ele quer transformar a sua vida. Agarre Jesus nessa noite e não permita que ele vá embora sem te entregar tudo aquilo que ele veio te entregar nessa noite. Jesus clama e grita aos nossos corações nessa noite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos trarei descanso. Vinde a mim, porque eu tenho descanso para a alma de vocês. Venham até Jesus, porque Ele tem alívio para a sua alma e Ele vai reescrever a sua história. Ninguém acreditava que aquela mulher seria usada para ganhar tantas almas naquele lugar, pois se os próprios discípulos de Jesus entraram e
sem falar nada. Jesus já estava trabalhando naquele lugar para que os samaritanos também recebessem o poder de Deus. Jesus já estava trabalhando para que aquelas pessoas fossem salvas. Ele é a resposta da sua vida. Não desista. Todas as vezes que o inimigo tentar te dizer que a sua vida não é valiosa e que não tem como Deus te usar, que não tem como Ele fazer através de você, é mentira do inferno. Jesus te escolheu. Você não está aqui porque você é bom, muito pelo contrário, nós não somos, mas Ele nos escolheu. Você chegou até aqui porque Deus te deu força. Você só viveu o dia de hoje porque Ele precisava te encontrar numa noite como essa. Quantas pessoas nessa noite queriam ser encontradas por esse Jesus, mas Ele escolheu se apresentar a nós. Porque por mais que nós somos cristãos e que nós já estamos firmes com o Senhor, mas durante a nossa caminhada vão surgir momentos em que a nossa fé vai oscilar, principalmente quando foge do nosso controle. Mas saiba que Jesus está no barco e Jesus é suficiente. Como Ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Esteja pronto para receber de Cristo a graça que basta e é suficiente para as nossas vidas. Não saia daqui nessa noite sem se encontrar com Jesus. Não saia daqui nessa noite sem ser cheio por Jesus. Porque essa mulher representa cada um de nós. Essa mulher que ao menos sabemos o nome, ela foi tão cheia da água da vida que ela transbordou. E nessa noite, Jesus vai transbordar sobre a sua vida. Você é amado por Deus. A sua família tem jeito sim. Tem salvação para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. O seu casamento não vai ser destruído porque ele é um projeto do Senhor. E não importa o que o mundo tente fazer para destruir a sua vida, em nome de Jesus, nessa noite, todas as armadilhas que o diabo colocou para as nossas vidas está repreendido em nome de Jesus. Porque do poço para trás o diabo escravizava a vida daquela mulher, mas a partir daqui do poço, de Jesus no poço, a vida dela foi transformada. O diabo teve que bater em retirada e ela pôde viver as misericórdias de Deus sobre a vida dela. Seja cheio dessa graça, transborde por Jesus, receba o amor que excede o entendimento humano. Em nome de Jesus, declare Jesus sobre a vida dos seus filhos. Muito mais do que se preocupar com o futuro deles profissionalmente, materialmente, declare Jesus sobre a vida das crianças, sobre a vida dos jovens e dos adolescentes, porque quando eles têm Jesus, eles não vão ter falta de nada. Nós veremos as crianças dessa igreja ser cheios do Espírito Santo, porque essa é a promessa. Não desista de trazer seus filhos para a igreja, porque dessa igreja Deus vai levantar uma geração de crianças cheias do Espírito Santo que vão ganhar outros alunos da escola, crianças que vão declarar Jesus e que vão transformar essa geração. Não desista dos seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Não desista de trazer os seus filhos, porque nessa noite Jesus derrama uma graça sobre cada criança dessa igreja, e sobre eles levantará uma nação nesse bairro que vai transformar essa cidade, e o seu filho é parte dessa geração para a honra e glória do Senhor. Deus tem uma história para cada um de nós, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Não desperdice a sua vida aqui nessa noite. Não desperdice a sua vida aqui nessa noite, porque Jesus marcou
Ele te trouxe aqui para te encher da água da vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para transbordar sobre a sua vida. Receba todas as verdades declaradas de Deus sobre a sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.